Fala, concurseiros. Então vamos resolver essa questãozinha aqui, tá bem rapidão. Vamos lá. Questão da Banquibad 2024. Show de bola? Qual das seguintes afirmações melhor descreve o conceito de concentração? Então lembra que foi trabalhado lá no específico essa parte? Então, primeiramente, o que você vai fazer? Né, você vai escrever aqui desconcentração. Porque ele tenta confundir com qual? Aí bota aqui embaixo. Descentralização. Beleza? Você, como já é um aluno bisurado, o que você já vai fazer? Se eu falo em desconcentração, está envolvido o quê? A criação de órgãos dentro da mesma entidade, né? Então, criação de órgão. Divisão dentro da criação de órgão ali para melhor atender uma demanda, por exemplo, né? Dividir internamente, cada um fica com a parte. Beleza, então essa é a ideia. E descentralização. Então aqui seria a criação de outra entidade. Vou botar aqui entidade. Então, por exemplo, aí tem um mnemônico, né, que as pessoas usam, mas não faz muito... Assim, é um pouco... Facilita e não facilita, que é a fase. O que é essa fase, professor? Fundação pública. Aí, autarquia. Sociedade de economia mista, tá? E empresa pública. Pronto, fase. É os entes da administração indireta que, por meio desse processo de descentralização, elas são criadas, tá bom? Aí tem as peculiaridades dela lá, tá? Para ficar mais fácil, você pode pensar da seguinte forma. Digamos, professor, não entendi nada que o senhor falou aí. Beleza, guerreiro, vamos lá. Para ficar mais fácil, que principalmente quem não está tendo conhecimento agora da parte do direito administrativo, você pode pensar em duas casinhas. Então, por exemplo, tem uma casinha aqui, não é a casinha do Bocalão não, tá? Por isso não significa que tá azul que é do Bocalão. Então tá, aqui eu vou pensar na desconcentração. Beleza, professor. O que seria essa desconcentração? Percebe que eu vou dividir dentro da mesma casa. Eu não saí dessa casa. Eu ainda estou dentro da mesma casa. Só que eu dividi. Ah, essa aqui vai ser a cozinha, essa aqui vai ser o quarto, essa aqui vai ser outra. Então esse é o processo da desconcentração. É uma divisão interna, distribuição interna. Show? Ah, professor, estou começando a entender. Ah, então o que seria descentralização nessa perspectiva? Então, por exemplo, eu tenho aqui a administração direta. E aí, né, ela resolve que não quer fazer esse serviço. Aí ela vai criar outra casinha e aí vai atribuir ela a essa função. Por exemplo, digamos que aqui a União, né, cria o ente. Ela vai criar uma autarquia, por exemplo, o INSS. Só para atender os velhinhos, vai atender só para atender os velhinhos, ou para fazer especificamente aquele serviço. Então não está sendo prestado esse serviço dentro do ente da União, não, ela descentralizou, ela criou uma entidade, no caso aqui uma autarquia, beleza? Então só revisão geral, tá? E aí agora vamos responder as questões. Primeira, vou trocar aqui a cor, tá? Qual das seguintes afirmações melhor descreve o conceito de desconcentração? Você já vai fazer o Ozão aqui bem grandão. Desconcentração. Ou seja, está falando da criação de órgãos, subdivisão interna. Tendo isso em mente, guerreiro, você nunca vai acertar ou errar uma questão, tá? Então, delegação de poderes de uma entidade central para governantes locais. Então, aí nada a ver, tá? Distribuição interna de competências dentro da mesma entidade. Lembra da casinha? Aqui seria uma entidade. Então, ele só se dividiu internamente, sem transferência de autonomia jurídica. Perfeito. Então, esse aqui seria o nosso gabarito. Letra B. C. Processo de fusão entre diferentes entidades administrativas para otimizar o recurso. Isso aqui não seria nem desconcentração, nem seria descentralização. Seria o processo de concentração. Concentração, tá? Que também existe. Show de bola? Então, fora. D. Criação de uma nova entidade. Opa, entidade, ele está falando do quê? Da
centralização. Então, criação da entidade. Falou em criação de entidade, ele está falando da descentralização, com personalidade jurídica própria para desempenhar suas funções. É esse processo que ocorreu aqui, ó. A União cria, por exemplo, o INSS, que é só para cuidar de velhinhos, das coisas ali dos velhinhos, do INSS e tal. Show de bola. Então, criou uma entidade. Ele deixa de atender naquela mesma casinha e cria outra. Então, tendo essa ideia aqui da casinha, você não erra uma questão dessa nem a pau, beleza? Então, letra D fora. Transferência de competência administrativa de uma entidade pública para uma entidade privada. Isso aqui já é outra coisa, tá vendo? Também não tem nada a ver. Então, só pode ser o gabarito letra B. B de brabo dos concursos, beleza? Falou essa nossa resolução de questão.